Então, hoje eu vim aqui com vocês para falar sobre um tema assim meio polêmico. E eu tô com o rosto assim meio brilhante porque eu passei muito hidratante, porque eu tô usando vitamina Vitacid na pele de noite. E aí tá descascando um pouquinho. Aí eu tô usando Bepantol Derma para os curiosos de plantão. E o tema de hoje vai ser sobre uma coisa que geralmente é muito difícil para muitas pessoas, que é sobre dinheiro. Dízimo, a gente já falou sobre isso antes, sobre os benefícios, as prosperidades, aquilo que Deus fala pra gente. Ele diz que a alma generosa prosperará. E isso que eu vim falar com vocês hoje. Porque quando eu me converti de novo, acho que de verdade, né? Porque eu nasci e cresci dentro de uma igreja. E esses dias eu tava lendo tipo um meme sobre isso. Perdão, tirei sapato. E aí, uma pessoa colocou assim: se você saiu da igreja por causa das pessoas e você foi para a igreja por causa de Jesus, mas você saiu por causa das pessoas, você foi para a igreja por causa de Jesus mesmo? Será? E aquilo me pegou também. Porque quando eu saí por causa disso. Eu saí porque eu tava chateada com as pessoas, porque as pessoas isso, porque as pessoas aquilo, e aí a gente sabe como é que são as pessoas. Mas a gente também tem que descobrir como que é Deus, né? E uma das maneiras que eu conheci Deus foi no cuidado que Ele sempre teve comigo. Uma, pelas orações da minha mãe, né? Intercessora, orando de madrugada e jejuando. E também porque Deus, Ele precisava, assim como Jonas, me mostrar misericórdia para eu conhecer misericórdia, para saber que o mundo não é tão ruim assim, talvez. Será? E é as lentes com que a gente olha para ele? Será? Então, quando eu voltei para a igreja, aí eu não estava acostumada a viver num ambiente como aquele, onde as pessoas eram generosas o tempo todo. Tinha alguma coisa para fazer, as pessoas iam lá e ajudavam. Todo mundo pegava junto. Desde generosidade de tempo para ir para a casa do Senhor, para limpar, para organizar, para fazer o que tinha que fazer, para ensaio, para fazer o que precisasse fazer. Tava todo mundo junto e ia e tinha aquele entusiasmo do primeiro amor. No entanto, o que mais me chocou foi que quando uma pessoa pegou e vendo que eu tava naquela época andando de muleta, não tava trabalhando, porque o meu menisco havia sido lesionado, que Deus me pegou pelo joelho. E quando eu voltei pra igreja, eu tava numa balada que eu tinha ido anteriormente, assim. E eu escorreguei no piso molhado, tava de salto, caí e lesionei o menisco e tive um estirão do ligamento. Então eu tava andando de muleta, não tava trabalhando. E daí, depois daquilo, eu fui obrigada a ser mais dependente, porque eu achava que eu podia viver na força do meu braço, para começo de conversa. E não é isso que Deus quer, né? E aí, um dia eu tava lá na igreja, e aí eu falei, tava conversando assim, mencionei alguma coisa que precisava. E as pessoas, elas prontamente ajudavam. Elas não esperavam.
Do nada, a guria tirou 100 pila e me deu. Então era uma coisa assim que eu nunca tinha visto as pessoas agirem dessa forma. E realmente eles eram assim. Se alguém precisava de alguma coisa, ou havia testemunhos também de pessoas que, meu Deus, eu nunca vou me esquecer. Uma pessoa tinha gêmeos. E aí ele tinha levado um pacote de fraldas naquele dia. Que ele tinha comprado para os filhos dele, né? No entanto, Deus mandou ele dar aquele pacote de fraldas para outra pessoa. E aí ele, ai meu Deus, é o que eu tenho, não tem como pegar e ir lá comprar de novo. Mas ele pegou e deu, confiando. Eu digo, se o senhor tá dizendo, o senhor provê, né? E depois daquilo, chegou um caminhão de fralda que ele ganhou. Então, era assim, muitos testemunhos de muito, do quanto essas coisas eram presentes no dia a dia daquelas pessoas. E pra mim, aquilo foi um estranhamento, assim, porque eu vinha de uma família que não era assim, que era avarenta. E aí, eu tive que aprender a ser diferente. Então, saiba que se você vem de um local que é diferente, digamos assim, não é uma sentença. Você não tem uma sentença sobre a sua vida. Você pode se cercar de pessoas diferentes, Deus pode te ensinar a ser diferente. E algo que depois daquilo eu sempre gostei de ajudar as pessoas assim. E que eu não me lembro se eu já falei neste vídeo, que as pessoas elas eram muito dedicadas, elas dedicavam seu tempo, não só o seu dinheiro. Elas eram muito dedicadas. Elas chegavam cedo, ajudavam a limpar, ajudavam, claro, não todas, né? Mas a gente tinha um time de voluntários muito forte. E tinha também a ação social da igreja, que ajudava com cestas básicas. As pessoas não levavam só um quilo. Cada pessoa adotava uma família e dava uma cesta básica para uma família. E esse tipo de coisa foram coisas que foram me marcando, sabe? E eu fui vendo o quanto Deus, ele cuida de nós e o quanto os nossos dízimos e as nossas ofertas, que são feitas hoje em dia de forma voluntária, assim como Abraão fez, assim como Abel fez a sua primeira oferta lá no Éden, e diz que a oferta de Abel clama até hoje. Então Deus, ele não esquece, e ele não fica devendo nada para ninguém. Deus me disse isso categoricamente. Porque quanto aos dízimos, eu fiz um voto, eu fiz um propósito de dar o dízimo de tudo que eu recebesse. Mas eu sei que dízimo, ele é como se fosse uma oferta, gratidão, não é semente de multiplicação. Semente de multiplicação é oferta. Aquilo que você oferta no reino, oferta na vida de uma pessoa. Então, o que você ofertar, é uma semente que você vai receber de volta. Se você, assim como aquele pacote de fralda, veio um caminhão de pacote de fralda, é esse o princípio. Por isso que ele diz que dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, assim vos dará. E eu creio fielmente nisso. Agora, como a gente tem que ler que quando você dá o dízimo de tudo, você tem o dízimo da justiça, da misericórdia e da fé. Tudo que você for fazer, seja com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Era isso, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. Beijo, tchau, tchau. E estamos mais descontraídos agora. Aos pouquinhos as coisas vão fluindo.